Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui com JP, né? JP Podcast. E aí eu digo para vocês, tic-tac, tic-tac, o tempo está passando. Fala, extraordinários. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial. Ele está falando sobre um tema assim maravilhoso que eu tenho certeza que vai tocar cada um de vocês, que é falando sobre superação e espiritual. Um tema que é importante para cada um da gente que busca crescimento, diversidade na nossa vida, e eu tenho certeza que ele vai somar na vida de cada um de vocês. Pois é, fala aí, Euder Júnior, seja bem-vindo aqui ao podcast, e eu digo para você que fique à vontade, você está em casa. Se apresente aí para o pessoal. Boa tarde, Tânia, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar na JP Cast. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Helder Júnior, moro aqui em Ribeira do Pombal, interior da Bahia, casado com Vanessa, pai da Giovana e da Valentina. Então, eu sou formado como coach integral sistêmico, atendendo casal, individual e também mentor, né? Você de bem com o espelho. E esse tema onde eu venho trabalhando muito, que é a superação, é justamente né? Devido ao que aconteceu comigo, eu sou um amputado, né? Sou deficiente físico. E a verdadeira, eu costumo dizer, Jutânio, nas minhas palestras, nos encontros, que a maior deficiência ela está na mente, não no físico, né? Porque as pessoas olham um deficiente e aí julgam ou prejulgam, né? Como uma incapacidade, como uma pessoa que não é capaz. E também eu tenho o próprio preconceito da pessoa também. E Exatamente. devido a tudo o que aconteceu, eu vou contar um pouco da história para vocês entenderem, mas já adiantando de que eu decidi fazer diferente, eu decidi, em vez de se fazer de vítima, me tornar um vencedor. Então, Parabéns. hoje eu poderia estar em cima de uma cama, poderia estar dando trabalho para minha esposa, ser uma muleta para minha esposa, ser um fardo para ela, para a família, mas eu decidi vencer. Então, hoje eu faço jiu-jitsu, jogo bola, jogo vôlei, ando de moto com a perna só, ando de bicicleta, dirijo o carro, subo uma escada, troco lâmpada, troco cortina, enfim. O que uma pessoa normal faz, eu também faço. Porque, é como eu disse, o bloqueio está todo na nossa mente. Se você consegue enxergar com a mente que é capaz, você vai lá e faz. Você Com consegue. certeza. Ah, tudo muda. Então é maravilhoso saber que você está aqui hoje no podcast comigo e eu vou ficar assim satisfeito. Eu tenho certeza também que as pessoas que estão assistindo, que irão assistir, saber um pouquinho sobre a sua história, por que essa amputação, o que te levou a esse tipo de situação. Certo. Eu adquiri um tumor de célula gigante, o nome é esse, tumor de célula gigante, um tumor raro, né? Esse tumor, ele foi benigno, graças a Deus por esse lado, não foi maligno. Então, não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia. Só que esse tumor, ele, quando fazia uma cirurgia para poder fazer a remoção da massa, ela crescia novamente. Ela crescia. Então, em 2016, eu já tinha feito 2 cirurgias e um oncologista ele falou que eu teria que amputar a perna, que a melhor solução seria amputar a perna. E até então, tudo bem, estava ali aguentando a barra sozinho, a família toda preocupada e eu, gente, é uma perna, sempre com autoestima lá em cima. E por que é que eu falei, eu vou fugir um pouco aqui, por que foi que eu falei Fique à vontade. superação espiritual? Porque você vai entender que o meu testemunho, essa minha trajetória, ela se encaixa na superação e no espiritual. Então, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração. E naquela oração, com 10 minutos, o médico chegou e falou: Cara, eu tenho notícia boa e uma ruim. Falei, conta a ruim, depois a boa. Ele falou, não, nesse caso eu tenho que contar a boa e depois a ruim. Falei, então conta. Ele disse, ó, eu estudei seu caso, esses 3 dias que você ficou aqui com a gente, e descobri que tem uma medicação. Essa é a notícia boa. E a medicação, ela pode chegar até a cura.
do tumor. Porém, então, detalhe, custa muito caro. Cada ampola, em média, de 5 a 6 mil reais. E você vai ter que usar 2 ampolas por mês. Eu já te libero amanhã, daqui a 10 dias você já tem que chegar aqui com 2 ampolas. Eu falei, cara, é uma alternativa, então bora. Bora, porque lá na frente eu não quero dizer que eu não tentei. E aí Exato. foi onde isso foi numa sexta, num sábado eu recebi alta. Os médicos falaram que o meu corpo produziu esse tumor, era o único local centralizado, era no joelho, né? Então não tinha, eu não entendi o porquê, mas ele disse que o meu corpo produziu. E quando eu recebi alta no sábado, eu só pensei em contar o testemunho, né? O milagre, né? E aí contei ali na rede social, a galera ficou empolgada, ficou impactado. E no domingo a minha irmã disse assim, cara, vamos gravar um vídeo pedindo ajuda. Eu falei, não, eu não era tão desenvolto como estou hoje, né? De falar assim a público. Mas aí ela falou, não, rapaz, é melhor um vídeo, porque o pessoal vai te ver, vai acreditar. Eu falei, não, rapaz, deixa eu digitar. Ela, não, faz um vídeo. E ali a gente fez um vídeo pedindo ajuda, uma campanha. E aí, aonde é que Deus entra nisso tudo? Onde é que esse pilar espiritual entra? É justamente nessa hora, onde eu fiz a oração lá, antes da cirurgia, Deus já me deu a resposta. Quando eu fiz a campanha, na segunda-feira, o pessoal da rádio local aqui da cidade entrou em contato comigo para eu ceder uma entrevista ao vivo. Eu cedi a entrevista. Na quarta-feira, um médico doou as 2 primeiras medicações que eu teria que tomar, com 10 dias. Então, é por isso que não tem como eu entrar em um assunto de superação junto com o pilar espiritual, porque está ligado. E ali foi algo incrível, foi onde eu vi o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida, onde a gente conseguiu, durante 6 meses, tomar medicação, a gente comprava medicação. Depois eu fiquei 3 meses sem o uso da medicação, voltei a usar com mais 3 meses e quando de fato completou 1 ano certinho, no dia, eu não lembro a data exata, mas o mês foi em abril de 2017. Eu voltei ao médico para fazer a aplicação e como ele viu que o tumor estava bem pequeno, tanto que logo no início, quando eu comecei o tratamento, os médicos diziam que meu joelho era joelho de elefante, que era bem gigante, né? E aí, quando foi em abril de 2017, estava bem pequeno, ou seja, 1 ano depois. O processo todo foi em 2016. E aí, ele solicitou uma ressonância, a gente fez uma ressonância, e quando eu levei, ainda em abril, quando eu levei essa ressonância para ele, ele olhou e falou assim, cara, não tem jeito, vamos ter que amputar a perna, porque o tumor está subindo pelo fêmur. E entre a sua perna e a sua vida, a gente prefere pela tua vida. E eu falei, doutor, marca o dia e a hora porque eu estou pronto. E de fato eu estava pronto. E o médico sentou assim, meio que assustado, falou, cara, como assim? Eu falei, pode marcar o dia e a hora. Só que, para vocês entender uma coisa, que não há deserto que dure para sempre, não há Com tempestade que certeza. dure para sempre, porque Deus, os planos de dele é totalmente diferente do que a gente tem para nossa vida. E eu lembro que quando eu falei isso, eu estava convicto daquilo que eu falei. E quando eu recebi a data da cirurgia, foi onde eu falei assim, ó, é uma prova de fogo, é uma prova de fé mesmo, porque a data da cirurgia caiu no dia 29 de maio de 2017, e é onde eu completo aniversário. Uau, E agora, dia 29 de maio de 2022, vai completar 5 anos de uma vida nova. que bênção. Isso é muito bom, Wilder. Isso é maravilhoso, né? E principalmente a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando e você colocar também para as outras pessoas o quanto que elas precisam confiar nelas, ter a fé, porque é uma coisa única quando a gente fala em relação à fé, né? E dizer que a esperança sempre existe, né? Se a Sim. pessoa quer, o mais importante é isso. Deus também, com certeza, permitirá, porque é uma vontade da pessoa. Isso. Eh, Dentro disso tudo, que você está falando, que você passou, o que é que você me diz em relação ao que o interno reflete ao externo?
Bom, isso aí é onde faz todo sentido, porque quando você está bem consigo, você vai externar as coisas boas e vai atrair as coisas boas para si. Então, eu entendi que para que as pessoas que em minha volta ficassem bem, eu tinha que estar bem. Só que em uma prova dessa, em um caso desse, lógico, o meu caso não foi um acidente, né? Deixando bem claro que tem pessoas que quando sofrem um acidente é um choque, Exato. é totalmente diferente. Eu tive uma preparação, era uma possibilidades, né? Onde eu me agarrei a essas possibilidades. Então, lógico, tem toda a diferença. E se você não está bem consigo, se você não tem uma autoestima elevada, se você não tem uma fé preparada, é lógico que externamente as pessoas vão ver você de uma forma diferente. Inclusive, isso aconteceu comigo não por não estar bem, mas o que a minha comunicação não verbal falava, porque como eu ando de muleta, né, que isso aí já tem um prazo de validade para acabar em nome de Jesus, né, que eu estou fazendo a reabilitação com a prótese. Então, quando eu andava de muleta olhando para o chão, onde eu iria colocar a muleta, com medo de cair. Só que, para as pessoas, aquela comunicação que eu estava passando era uma pessoa deprimida, era uma pessoa triste, era uma pessoa que não estava bem. E quando eu corrigi a minha postura de olhar para frente e ver que eu conseguiria ter uma visão de baixo, cara, eu disse assim, o que era que eu estava perdendo esse tempo todo? Porque eu olhava para o chão o tempo todo. Então, depois que eu mudei, que eu comecei a olhar para frente, andando de muleta, olhando para frente, eu falei, uau, eu estava perdendo isso tudo. E aí a minha comunicação não verbal mudou. Então a galera começou a olhar assim, caramba, velho, olha aquele cara, vai ser uma perna, olha como é que ele anda, olha a postura dele, olha a felicidade dele, ele está sempre sorrindo o tempo todo. E aí foi uma chave que girou. Por quê? Porque a superação pode ser de diversos fatos. A superação pode ser uma dor de dente, pode ser um dente. Tem gente que tem trauma para tudo. E você superar o seu medo, você superar si, cara, você já é um vitorioso. Você já é uma vitoriosa. Só que as pessoas elas esquecem algo muito importante que eu aprendi, de que se você não comemora as pequenas conquistas, como você vai comemorar as grandes? Então, Exatamente. eu comemorava cada conquista minha. Eu comemorava por cada passo. Então, se eu comecei a ter um equilíbrio de muleta, para andar de muleta, eu comemorava. Se eu comemorava de eu andar de moto, mesmo depois de cair no 4 vezes, comemorava, porque é preciso achar o ponto de equilíbrio. É como você falou, todos nós temos um ponto de equilíbrio. Então, quando eu achei o ponto de equilíbrio, pronto, eu me senti seguro para aquilo. Daqui eu não posso passar, porque se eu passar, eu caio. E aí foi onde Isso. começou a fazer sentido as coisas. Então, não é você enxergar de que você não pode. Jamais abra a boca e diga assim, eu não faço, sem antes você ter experimentado fazer. Eu não vou nem dizer tentar, porque quem tenta não faz, mas experimente fazer. Porque às vezes você fala assim, eu não sei fazer um bolo, mas você já experimentou fazer um bolo? E tem gente que Isso é. não, entende? Já fala logo, eu não consigo. Então, hoje, eu entendi qual é a minha missão, que a minha missão é mostrar para as pessoas de que a superação vai muito mais além de uma deficiência. A superação ela vai além das barreiras, porque eu esqueci tem um cara chamado Nick, um americano, acho que é norte-americano, Nick. O cara não tem os braços nem as pernas, tem até um brasileiro, que eu esqueci o nome dele também, está aí palestrando demais, o cara é top, não tem os braços nem as pernas. Então o cara mergulha, o cara faz tudo. É isso aqui. Se você está bem com a sua mente, você vai ver que aí fora você consegue tudo, tudo. E aí quando eu vejo pessoas que falam assim, Helder, tem uma pessoa que amputou a perna e está querendo tirar a vida, eu vou lá e vou conversar com esse cara e vou mostrar para ele que a vida é muito mais do que isso, pô. Porque o mais simples, o mais fácil de tudo é dar um basta na situação, sem sequer ter experimentado. Então, eu poderia chegar e falar assim, não, eu não consigo andar de moto porque eu só tenho uma perna. Não, eu vou lá, eu vou andar de moto. Eu não quero nem saber, é uma liberdade. E ando, pego o BR e aí faço tudo.
Então, é isso, é você externar, estar bem consigo mesmo, você se olhar no espelho, você se admirar, você se amar. Isso é bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amar, como eu vou amar alguém? Para eu amar alguém, eu preciso me amar. Eu preciso estar bem Isso, comigo. concordo. É uma coisa que você colocou, e que na vida as coisas passam, não é isso? E todo mundo sabe, já é bem clichê essa frase, só que o ser humano, eu falo o ser humano, todos que estamos aqui no planeta Terra, entender que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Então, assim, o que você vive no corpo, o que eu vivo no corpo, é como se fosse um personagem, não é isso? Eu estou sendo esse personagem, mas o que eu sou mesmo na minha essência, sou espírito. Você é espírito. E a nossa vida aqui, ela é muito cíclica. Então, só que tiraram essa vivência nossa de entender que somos espíritos. E com isso, a gente sofre por coisas que talvez sejam simples, ou de repente não era para dar aquele valor tão importante. Tem gente que sofre, como você falou, por causa de uma dor de dente, né? Para ele o mundo acabou. Mas tem pessoas que têm situações, como você falou, não tem os braços, não tem as pernas, mesmo assim a pessoa valoriza a oportunidade da vida, porque eu acho que estar aqui no planeta Terra, neste momento, é a gente aproveitar a oportunidade da vida, e dessa gama de possibilidade para a gente desenvolver habilidades, né? Eu tenho certeza que você hoje pode estar vendo as coisas com outros olhos, né? Certo. Então, assim, com outros olhos, com outra valorização. Então, o que eu digo para quem não passou por um problema desse, o que é que você precisa para valorizar a sua vida? Deixa eu olhar aqui para a câmera. Você que não passa por um problema desse que o nosso colega está passando, o que é que você precisa para valorizar a vida, né? O que é que você precisa acordar para dar uma atenção a você, a sua família, a você mesmo, dizer assim, o que é que eu posso melhorar? Qual a minha melhor versão que eu posso fazer de mim mesmo? E voltando para isso, Helder, eu queria dizer para você, como é que está essa nova adaptação de uma prótese, as possibilidades que estão se abrindo para você. Me conte aí para gente. Cara, é tudo novo, né? É tudo novo. É literalmente quando você pega uma criança ali de 9 meses a 1 ano, né, que está aprendendo a andar. Porém, eu vou dizer assim, a gente, já não falando do meu lado, mas a gente não dá um valor de simplesmente pegar um prato da mesa e sair andando e levar para a cozinha, para colocar na pia. Ou simplesmente pegar até o celular, andar e sair falando com o celular. Então, isso tudo para mim está sendo tão detalhista de falar assim, cara, eu não dava nem importância para isso, de simplesmente pegar um prato e é onde eu vejo assim, às vezes a pessoa tem preguiça de pegar, de levantar e tirar um prato da mesa, mas quantas pessoas que queriam poder andar e tirar um prato da mesa e que estão em cadeira de rodas ou que estão acamados? Quantos não queria pelo menos pegar o celular para talvez sentar ou ficar em pé sequer para poder falar e tirar uma foto? Então, isso tudo para mim está muito novo e está muito impactante, porque com a prótese, eu falo, cara, eu posso fazer isso. Cara, eu posso fazer isso. Cara, então, assim, tá tudo muito. Uau, Entendeu? que E aí, maravilha, tipo, cara. a primeira vez que eu peguei a prótese, que eu tava na físio, né? Eu quero até agradecer. Eu vou fazer sim uma propaganda aqui, que ela dá alta forma no Tororó. Agradecer a Ingrid, né? Doutora Ingrid e doutor Ferreira, que são profissionais excelentes. E o cuidado que ela tem, eu posso dizer que ela é jovem, mas ela é uma mãe, cara. Ela é uma mãe porque ela, assim, ela empurra você mesmo para você andar. Não tem mimimi, não tem historinha com ela. E quando eu coloquei a prótese, ela já me colocou logo numa esteira para andar 5 minutos. Eu falei, como assim? E ali, quando eu comecei a andar, eu falei assim, oh, meu Deus, há quantos anos eu não ando numa esteira, cara? E ali, tinha hora que eu esquecia e travava a perna, ela lembra da perna, lembra da perna. Então, para mim, está sendo muito gratificante, porque
é um novo mundo agora, é uma nova experiência, é uma nova expectativa. E eu sempre digo que o meu maior sonho, de verdade, eu já realizei uns, né, com a prótese, mas o meu maior sonho é poder andar com a minha esposa, com a minha família de mãos dadas, porque é algo singelo que você não valoriza isso. Você tem a esposa, os maridos, e tá andando na rua e larga lá, cara, você não tem noção da importância disso. Porque como eu ando de muleta, então não tem como a minha filha de 6 anos, a Valentina, a Giovana eu ainda tinha outra perna, então eu ainda pegava, botava no colo, e a Valentina cobrava muito isso. Pai, por que que... Imagine, cara, a tua filha olhar para você e falar, pai, por que que na minha vez você teve que amputar a perna? E aí, Imagina. entende? E assim, Deus sempre me deu sabedoria para lidar com isso. E quando ela me viu com a perna, ela já se jogou logo para eu poder carregar ela no colo, para sair andando com ela no colo, para andar comigo na rua. Então, são essas coisas que talvez hoje, com tudo que a gente está vivendo, o amor de fato está esfriando. Porque o amor não é você demonstrar somente com presentes, mas é em ações e palavras. É ações e Com certeza. palavras. Então, imagine você poder pegar a sua filha. Quando eu comecei a andar na casa de minha irmã com prótese, ela deu um pulo no sofá e agarrou minha mão. E ali eu falei assim, Medo de nossa, você cair. não, o prazer dela é de andar comigo, Ah, dado a mão, entendi. segurando a minha mão. Então, Aham. assim, eu falei assim, nossa, com as duas, com a Giovana e com a Valentina, eu disse, cara, há quanto tempo eu não sinto as mãos de minhas filhas? É, E eu isso tô aí tendo significa que nada paga, né? Não tem, cara, não tem. Não tem Ah, preço. não tem preço, não tem preço. Você pode correr em busca do sucesso, você pode correr em busca da melhoria, mas se você deixar os seus valores, os seus princípios para trás, disso nada adianta, cara. Nada adianta. Verdade. Então, eu friso muito isso, né? E não é à É. toa que eu trabalho com casal, que casal acaba envolvendo família, né? Já teve famílias que estavam com data de validade, vamos dizer, com data de divórcio, e eu atender eles, e graças a Deus, eles reataram, estão bem hoje. Famílias que eram da igreja, que dormiam em quarto separado, pô, homem e mulher. E aí eu fui lá. Então, assim, isso aí para mim, até quando é que a dor do outro vai de fato mexer com a gente? Então, quando eu vejo alguma pessoa que amputou um braço, que amputou uma perna e que me aciona, na hora eu vou lá. E hoje mais do que isso. Então, hoje eu vou aproveitar aqui o espaço, né? A Fica à vontade. audiência. E hoje eu faço café com provérbios todos os dias às 19 horas, que ali é onde eu faço a leitura da palavra, é onde tem uma palavra de conforto, é onde a gente entra com louvor, a gente entra com oração. Tudo isso para quê? Para, de certa forma, aliviar, ou até, se for o caso, amenizar um pouco das dores das pessoas. Então, eu Eu entendo. entendi. Só que toda a minha superação veio baseada em quê? Naquilo que o Senhor falou. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas eu vos acrescentarei. E com base no que você falou aí, que foi bem, bem esclarecido, na questão do espírito, e que as pessoas, como eu falei, que tem pessoas que têm 2 braços, 2 pernas e vivem se lamentando, é porque elas não vivem no espírito. Porque um espírito testifica o outro. Então, quando você vive no espírito, a sua vida, por mais que você esteja faltando algo, você leva ela de uma forma mais leve, porque É você sabe que passageiro. é passageiro, você sabe disso. Então, essa é a diferença. Uau! Isso é fantástico, né? A gente começar a desenvolver essa consciência de quem realmente nós somos. E como você tá, o nosso tema aqui é superação e espiritualidade, não tem coisa melhor. E principalmente, né, começar a se desenvolver. Eu acho, Elda, que toda transformação, a minha foi assim. Eu já vinha em toda uma questão da minha vida, satisfeito, trabalhando com família, mas mesmo assim eu sentia que faltava algo. E foi quando eu comecei uma busca espiritual, né? Eu precisava entender melhor quem eu era. E nisso aí veio todo um processo de identidade Isso. que
antes até de eu fazer o coach como analista, toda uma grade Golden Belt pela Febracis, eu já sabia quem eu era. E aí só para certificar mais ainda, foi para realçar uma crença de identidade que eu acho que é importante, que as pessoas tem hora que acabam não tendo. Aí eu quero te fazer uma pergunta, fique à vontade para você responder. Eh, Como era a vida de Elder antes desse processo de você ser diagnosticado, você ser determinado que você tinha tal diagnóstico, que tinha tal doença, e como era a sua vida antes? Você era uma pessoa, assim, muito determinada? Você era uma pessoa permissiva na sua vida? Como é que era? Você pode falar pra gente? Posso sim. Eu costumo dizer, Juntando, que a minha vida é um testemunho, né? E o Helder, o que mudou, lógico, a amplitude do olhar mudou, de você olhar para as pessoas com mais um carinho a mais, mas não com um olhar de julgador, de acusador. E Não deve, né? principalmente o lado espiritual, que eu não tinha esse lado espiritual. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, sorridente, determinado, sempre corri atrás das coisas, né? Busquei o meu espaço. E só que com isso aí veio o seguinte: o trabalhar do modo geral, de ter uma visão ampla e principalmente o lado espiritual. Por quê? Porque eu vejo pessoas que estão passando por uma situação na sua vida. Pronto, eu vou, para as pessoas entenderem melhor, eu vou fazer uma metáfora que o próprio Senhor falou comigo ontem, que quando eu estava vindo de Salvador para aqui para o interior, eu vi duas águias no chão, pousada, uma de um lado da BR. E quando foi ontem, eu oro muito, converso muito, eu tenho uma rotina espiritual muito tensa, e conversando com o Senhor, e ele disse assim: lembra das duas águias que você viu na BR? Eu falei: lembro. As águias vivem no alto, né? Eu disse assim: é. E ele disse: só que às vezes é necessário as águias descer para a terra, para depois que ela se alimentar, ela voltar a subir mais alta ainda. Eu falei: uau, caraca, eu entendi tudo. Então, não tem como você ter uma vida, se você ter uma vida digna e ter uma vida de potência, se você está estagnado, se você está na zona de conforto. Literalmente, não tem como. A nossa vida não está baseada de somente eu trabalhar para ganhar dinheiro e me sustentar, mas a nossa vida ela está literalmente em para mim e para o próximo. Não tem, eu não vejo por que isso, não tem, cara. Porque um exemplo, eu vou dizer, vou usar o teu exemplo, o teu trabalho de você levar pessoas para JP Cast, para poder contar a tua história, para poder contar um tema específico, você está alcançando outras pessoas que talvez passaram por alguma situação como a minha, ou que conhece alguém e que automaticamente já faz uma conexão. Cara, esse cara está falando isso e eu passei por isso. Eu não tive uma perna apontada, mas eu estou atravessando um deserto. E se esse cara aí Isso, superou uma amputação de uma perna, cara, eu supero isso aqui, cara. com Então, você certeza. entende? Você entende? Então, quando as pessoas entenderem de fato qual é o princípio da vida, que desse mundo aqui a gente não leva nada e que a gente não é que você vai abrir mão, mas você não vai se apegar com as coisas terrenas, você vai entender que a sua vida vai começar a fazer sentido. Porque o que eu vou tratar que Jesus é uma água, ele é a água da fonte da vida. Então, se eu bebi essa água ontem, eu saciei a minha sede de ontem, mas e hoje? Se eu não bebo, eu continuo com sede. Então, você tem uma vida íntima, você tem uma vida de superação, é todo dia. Se você quer ter um corpo sarado, você tem que ir para academia todo dia. Você tem que mudar sua alimentação, é todo dia. Se você quer ter uma vida íntima com sua esposa, você tem que amá-la todo dia. Se você quer ter um relacionamento bom com seus filhos, você tem que amar todo dia. Não é o que você amou ontem que vai amar hoje, que já vai servir para hoje. Não, não, é hoje. Se eu li a Bíblia ontem, ela me serviu para ontem, não para hoje. Então, é nítido isso, é viver o hoje,
como se não houvesse o amanhã. Enquanto a gente ficar preso na mágoa do passado, do que passou, e viver ansioso com o que está por vir no futuro, o presente a gente só está morrendo. E as pessoas não estão vendo isso. E é por Isso. isso que o amor está esfriando. E é por isso que eu e você, a gente tem uma missão de levar isso. A gente tem essa missão de falar, de propagar que essa vida aqui é passageira, de que o maior prazer está em servir, cara. Em servir. Porque a palavra de Deus é bem clara que ela diz assim, ó, enquanto eu te uso, eu cuido. Então, enquanto Deus te leva para poder você fazer a obra, ele está cuidando do que é seu. Perfeito. Aí deixa eu te falar uma outra coisa, já que você puxou assim, vamos fazer uma conexão aqui. Quero fazer uma conexão para você entender tudo que o nosso colega está falando aqui. Logo mais cedo, quando eu falei que nós somos espíritos, significa, se nós somos espíritos, a gente veio de uma fonte, né? Essa fonte criadora é Deus, nosso Criador. Então, significa, se eu sou espírito e você também é, e nós estamos vivendo aqui essa oportunidade no planeta, então significa que servir o outro ou fazer algo pelo outro, significa que estamos fazendo por nós mesmos. Então, assim, a partir do momento que eu cuido de você, que eu te dou atenção, te oferto amor e carinho e atenção, eu estou fazendo por mim mesmo. Você me representa, eu te represento, entendeu? Você está em mim, eu estou em você. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, quando a gente parar de achar que nós somos tão individualizados e perceber que ao invés de ser individualizados, nós somos o todo também, então tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar porque o que eu te faço vai me afetar também diretamente, Com né? Então, certeza. assim, e dentro da psicologia, dentro de uma visão do psiquê, a gente percebe, quando tem algo em você que me incomoda, será que esse algo está em você ou está em mim, né? Então, assim, quando eu faço bom para você, eu estou fazendo para você ou estou fazendo para mim mesmo? Então, assim, são as questões que a gente deve estar trazendo constante para refletir na nossa vida e trazendo a maturidade e a transformação para uma paz interior que eu acho que nada paga, nada compra. Então, acho que o ser humano, Helder, a gente tem que buscar isso, essa paz interior, porque assim, dizer assim, ter carros bons, casas boas, ter uma vida financeira maravilhosa, eu acho que todos nós temos o direito de ter. Porém, não é isso tão importante, porque o mais importante aqui é você, o mais importante sou eu, o mais importante é a nossa família, o mais importante é ajudar o outro. É como você falou da caridade, de ajudar o outro, de servir, né? Então, quando a gente faz isso, tudo muda. E a gente tem que começar a ver por essa ótica. Ah, o outro não está me agradecendo. Você não está fazendo, dando show para ter aplauso. Você está Verdade. fazendo porque você tem consciência. Você tem consciência de quem você é. Então, quando a gente tem consciência de quem nós somos, a gente permite para o outro as mudanças. Então, Isso. assim, mais uma reflexão em relação a tudo isso é, como você também trabalha com família, com relacionamentos, a gente se questionar as cobranças que muitas vezes os próprios filhos fazem em querer um pai de um jeito, querer uma mãe de outro, ou de repente dentro da própria caixinha deles. Mas será que você tem o direito de colocar o seu pai ou julgar seu pai? Ou julgar seus próprios filhos da maneira que você quer, achando que ele tem que viver aquilo porque você acha que é verdade? Então, assim, e o outro fica como? Então, assim, não precisamos julgar ninguém, como você mesmo falou. Não precisamos, ter culpados. Não existe culpados, não existe julgamento. O que existe é consciência, que você precisa ter suas experiências e eu preciso ter as minhas experiências, te valorizando e me valorizando. Quando a gente traça essa consciência, aí eu digo assim, o que é que você, hoje, como cidadão, como profissional, você pode estar ofertando mais ainda para as pessoas a partir do momento que você tem cada dia uma nova consciência, buscando cada vez mais o espiritual? Fazer com que elas possam enxergar de que todos nós, assim como eu fui vítima, meu pai foi vítima, meu avô foi vítima, meu bisavô foi vítima,
mas que eu tenho a missão de hoje de cortar essa maldição hereditária. Eu digo maldição é no bom sentido, de que, um exemplo, se meu pai tem um padrão que do meu modo de vista, para mim foi negativo, cabe a mim romper isso e passar para minha filha de modo positivo. Um exemplo, você Exato. falando aí de família e de filho, né, que tem filhos que criticam os pais, porque os pais querem ter um certo cuidado, e os pais que também não realizaram os seus sonhos e querem aplicar esses sonhos nos seus filhos. Ontem, eu estava em uma determinada loja e aí conversando, e estavam a mãe e a filha trabalhando juntos, e a filha de 15 anos e ali conversando. E aí eu achei interessante que ela tocou no assunto de uma amiga dela, de 15 anos, que já tem 2 filhos e tal. E eu percebi, né, com olhar, lógico, a gente que tem a formação de coach, a gente tem um olhar totalmente clínico, né? E eu, além do olhar clínico de coach, ainda tenho um olhar clínico espiritual, que junta as coisas e a gente vai na ferida certa. E eu falei com ela, eu falei assim, ó, eu sei que às vezes você chega e critica a tua mãe, fala que tua mãe é chata. Ela olhou para mim, arregalou o olho. Falei, calma, mas deixa eu te falar uma coisa. Se essa tua colega aí, que é mãe de 2 filhos com 15 anos de idade, se ela tivesse uma mãe como a tua, você acha que ela seria mãe? Aí ela, não. Falei, então agradece a Deus pela mãe que você tem, porque o que sua mãe está fazendo é isso. Então, ali eu dei uma clareza para ela, porque lidar com adolescente é um desafio muito grande. Só que os próprios pais condenam os filhos chamando de aborrecente, de insuportável, de estúpido. Então, olha o tanto de palavra que é lançada para fora em direção aos seus filhos, Negativas, né? entende? E aí depois fala, esse menino não para, esse menino é traquino. Olha o que é que está falando. Então, o cuidado que a gente tem Eu que ter sei. com aquilo que você planta, porque é o que você vai colher, é o que você falou bem claro. Isso daí, tudo que eu faço hoje a direcionar as pessoas é o que eu faço para mim. Então, se eu estou fazendo um plantio bom, eu vou colher um excelente plantio, pô. A colheita ela é certa, ela vem. Então, se eu hoje aponto o dedo para alguém aqui, lá na frente eu vou ser apontado. Não tem Com como, certeza. não tem. Isso. A gente só oferta para o outro o que nós temos, né? Isso, Então, assim, se a pessoa oferta coisas positivas também vão vir para você, é óbvio. Mas se for o negativo, da mesma maneira. Agora também tem muitos seres humanos que eles acabam fazendo muitas coisas, mas também existe, assim, como você falou, um padrão que ainda muita gente não sabe o que é o padrão familiar, é o padrão da isso. sociedade, um pensamento coletivo que sempre existe, e as grandes mídias também acabam reproduzindo de maneira a colocar todo mundo em um certo direcionamento, mas também existe também uma situação que é bem, bem importante para quem quer fazer uma mudança. É entender que cada um da gente nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, não adianta você achar que o Papa é responsável pela sua vida, não adianta você achar que é os governantes, que é seu pai, que é sua mãe, que é seu patrão. Não, você é responsável pela sua vida, você é responsável pelo que você come, você é responsável pelo cuidado com o seu corpo e responsável também pelo seu sucesso, pelo seu espiritual. Então as pessoas têm que começar a ter essa paternidade, essa maternidade do eu, né? Eu preciso assumir essa maternidade do eu preciso assumir essa paternidade do eu, né? E não esperar que papai e mamãe façam isso para a minha vida inteira. Esperar que o outro assuma a paternidade, a minha paternidade. Não, eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? Eu lembro muito bem que no Master Coach, o que mais a gente trabalha são fraturas emocionais, várias Isso. ferramentas para a gente trabalhar com fraturas emocionais. E quando a gente vai lá na infância, que a maioria dos problemas estão lá, localizados nas fraturas, o que a gente faz é o seguinte: a gente não quer que nosso cliente sofra, mas a gente quer que ele pegue aquela criança que está ali, ele hoje adulto, e diga assim: tire ela daí, bote no colo, faça um carinho, trate ela bem, que você agora pode cuidar. Então, assim, o meu Jutânio, lá, criança, hoje eu estou sabendo cuidar melhor dele.
que eu acho que também você deve fazer a mesma coisa, ou já Sim, faz, né? Cuidar do o elder pequenininho, agora você pode cuidar, porque você já é um homem, já é consciente. Então, assim, é isso que as pessoas precisam fazer consigo mesma. Porque, assim, eu sou da área de saúde, não sei se você sabe, e o que eu mais eu converso com meus clientes, quando eu vejo em cima de uma cama, eu pergunto: "O que é que você está fazendo aqui?". Eu quero saber. Aí o que eles sempre me respondem é porque eu estou com problema, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho um problema no coração, eu estou com câncer, eu estou com... Cada um diz uma coisa. Aí eu procuro saber dele: você cuidava de você? Ou você se preocupava muito com os outros? Não, não, eu amo cuidar dos outros. Mas existe também essa parte da gente cuidar da gente, da responsabilidade com nós mesmos. Porque se você quer fazer algo por alguém, primeiro você faça por você mesmo, não é isso? Então a gente precisa muito isso, é cuidar de nós primeiro, para depois a gente cuidar do outro. E é onde foi que eu falei nesse instante. A gente só oferta para o outro aquilo que a gente aqui tem, a gente tem. né? Você concorda? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. É a autorresponsabilidade que a gente tem que ter de geralmente tudo que a gente fala, mas é porque foi por causa de ciclano, foi por causa de Beltrano, mas foi porque minha mãe não me deu amor e é por... Não, cara, não é bem assim. E isso é algo que já vem lá de trás, não é de agora, porque quando Eva comeu fruto, então quando Deus perguntou para Adão disse assim: foi a mulher que tu me deu, que me deu fruto, eu comi. Então, Já quando não Deus assumiu a chegou, responsabilidade. né, justamente, quando Deus chegou para Eva, ele disse: foi a serpente que o Senhor colocou no jardim, ou seja, tirando a Existe culpa de sempre o si culpado. e acusando o próprio Deus. Então, assim, as pessoas realmente elas precisam parar para poder ter um conhecimento, para poder ter um cuidado, e aquilo que o próprio Paulo Vieira fala, né? O que eu não tenho é porque eu não sabia, porque se eu já soubesse, eu já teria tido. Então, é justamente isso. Então, se você não tem algo hoje, procure o conhecimento, busque. Tudo bem, a internet está fácil, tem como diversas coisas você fazer, diversos trabalhos você fazer, mas tem uma autorresponsabilidade de você chamar para si, de você aceitar. Poxa, eu errei, espera ainda, mas o que é que eu posso tirar de positivo disso? Qual é o aprendizado? Que fichas cai com isso aqui? E aí, quando eu tenho essa clareza, essa visão, tudo muda. Então, é uma superação. Você reconhecer o seu erro é uma superação. Você ser autorresponsável é uma superação. Então, nada foge, porque você superar a si próprio, cara, é um desafio muito grande. Isso que você está falando de voltar lá atrás, de cuidar do Jutão de criança, do El de criança, cara, eu lembro que antes de eu fazer a formação, quando eu fiz o método CIS pela segunda vez, eu precisei ressignificar o que aconteceu na minha infância, mas eu guardei uma memória negativa e foi algo positivo. Então, eu peguei as informações verdadeiras, né, e aí eu ressignifiquei isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter é isso. Mas por quê? Porque eu busquei. Eu busquei. Então, quando você busca a verdade ela te liberta. Quando você sabe quem você é, de onde você veio, você se liberta. Você não fica preso a achismo ou ao que fulano e ciclano falou. Você tem convicção daquilo. Então, hoje, eu lembro que, me perdoe os professores, né? Mas eu lembro que na escola, os professores, né, de ciências aí dizer que a gente veio do macaco. Eu falei, rapaz, eu não vim de macaco, não, pô. Eu não vi, não, porque assim, eu sei qual, eu já, ali não tinha o conhecimento que eu tinha, mas eu já sabia qual era a minha identidade. Então, todo mundo é livre, cada um São fala o que quer, teorias, né? pensa o que quer, justamente. É, Então, você aceita, se você quiser, você também é livre. Então, a é, mudança é essa, é algo simples. Quando você começa a entender como é que funciona o simples, então as coisas grandes começam a acontecer. exatamente. Do que você falou é a teoria da biogênese e a abiogênese, né? Então, assim, Sim. e eu não vou abordar aqui agora, mas são duas teorias interessantes, né? A teoria da biogênese e a biogênese.
Mas, mesmo assim, se eu for pela questão da teoria da biogênese, segundo Aristóteles, é, é, a gente teria que saber assim, porque sempre partiu de um outro ser, que todo ser vivo, para existir, precisaria de um ser vivo pré-existente. Então, como foi que surgiu o primeiro ser vivo? Você entendeu? Então, existe Entendi. essa incógnita, e existe essa pergunta, dizer assim, se todo ser vivo, para existir, precisa de um ser vivo pré-existente, como foi que surgiu o primeiro ser vivo, né? Mas aí não vai ser essa história, a gente pode marcar um novo podcast para Sim, falar sobre essas teorias. podemos sim, com certeza. Aí eu quero eu quero abordar uma coisa que as pessoas precisam também começar a abranger esses assuntos, que é dizer o seguinte: a gente começou uma evolução desde a época da evolução do homem, mas partindo do Homo sapiens, né? Do Homo sapiens, que a gente está sempre buscando novos conhecimentos, tendo a questão da evolução, e até pouco tempo a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, os laços entre os humanos eram difíceis porque a gente teria que escrever uma carta, andar de navio, avião não tinha, então as coisas foram, né, vindo, saindo da Revolução Industrial até a questão do navio, avião, e aí a gente veio. Hoje a gente está na evolução tecnológica. Hoje você está aí, eu estou aqui, a gente está fazendo esse trabalho. Verdade. Antigamente não tinha essa possibilidade. A quase Então, 300 quilômetros de distância. exato. Então, assim, quando a gente para analisar que hoje nós temos não só a internet, mas começou tudo com alguém lá atrás, que existe um passo a passo, até a questão da energia, a descoberta do átomo, né? Então, assim, até se a gente for analisar, poxa, o que é uma energia hoje que a gente utiliza com maior facilidade? Se é chegar a botar tomada, a gente aperta o interruptor na parede sem saber como tudo aconteceu, não é isso? Mas aí eu digo, tudo isso começou, pode ter certeza, começou aqui, ó. Primeiro, tudo que a gente vai fazer começa num pensamento. Com certeza, Tesla é tanto que disse que quando ele fazia uma invenção dele, ele criava primeiro na mente. E ele criava tão bem criado na mente que depois ele montava passo a passo. E se alguém falasse assim, aqui não deu certo, ele disse, não, impossível. Porque eu testei mentalmente e funcionou tudo direitinho. E aí fechava do jeito que ele pensava. Então, é assim, o que é que você tem criado ultimamente? O que é que você tem pensado ultimamente? Então, assim, as pessoas têm hora que elas, como você falou, têm a situação de achar que são vítimas. Então, assim, se são vítimas, elas têm com certeza pensamentos o quê? Pensamentos negativos, elas Isso. pensam mal delas, ela pode estar pensando mal do outro. Porque a primeira coisa para a gente querer mudar qualquer coisa, a gente tem que começar pelo pensamento. Entre para a sua casa e busque, né? Busque o entendimento. Vá orar, vá buscar Deus nesse momento. Entre para o seu quarto, vai lá e faça a sua oração. Então, assim, se tudo começa através de um pensamento, se eu quero comer chocolate, o que é que a gente faz primeiro? A gente Primeiro pensa. penso. Para a primeira coisa, para a gente estar aqui conversando, com certeza, eu tive que ver você lá fazendo sua fisioterapia com sua nova prótese, né? Fazendo o seu provérbio com café ou café com provérbios. Café com provérbios. E eu disse assim, poxa, eu vou convidar, tem que convidar esse cidadão para vir aqui fazer parte do podcast, para poder falar desse novo momento da vida dele, tão bonito, tão maravilhoso, esse momento de superação. Estamos aqui, tudo se dá através de um pensamento. Então, eu digo para você hoje, extraordinários que estão me escutando, o que você vem pensando? E as pessoas têm hora, Helder, que por não achar que quem elas são, o que elas merecem, o que pode ter, elas não acreditam nelas mesmas. E por não acreditar, elas também pensam que não pode, que não consegue. E eu digo o contrário, extraordinários, vocês podem, vocês conseguem, descubra o seu poder. E o poder está onde?
está na parte do pensamento. Agora, precisa acreditar em relação a isso. E a fé é isso, é você ser o observador da sua vida. E quando a gente tem uma observação da nossa vida, a gente faz a mudança dos átomos, a gente faz a mudança dos elétrons. E aí a nossa vida começa a ser transformada, porque você está buscando essa autotransformação. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, Mude seus primeiro comece com o quê? Mudando seus pensamentos. Mas não adianta mudar o pensamento hoje e amanhã você está voltando de novo ao vício de estar falando do outro, de desejar mal para o outro, vontade de matar o outro, de fazer qualquer coisa que fosse ruim para outra pessoa. Porque isso não mudou nada. É como você pegasse assim, hoje você limpou aquilo, amanhã está tudo sujo novamente e você deixa sujo. Não, então assim, é uma mudança constante, de mentalidade e de desejo de querer fazer, porque nós somos influenciados o tempo inteiro a pensar no negativo e a desejar o negativo, mas a gente pode fazer diferente, vamos dizer assim, buscar luz, né? Buscar uma mudança na vida. Verdade. O que é que você tem para nos ofertar em relação à superação, nessa mudança de mentalidade, de bons pensamentos, de acreditar sobre nós mesmos? Confie em si. A superação é você acreditar que existe um Deus que cuida, mas que principalmente ele habita dentro de você. Existe um Deus todo-poderoso sobre todas as coisas e existe os deusinhos, que somos nós. Isso não sou eu, isso é o próprio Senhor quem diz lá na tua palavra, porque em João 14, 12, o próprio Jesus ele disse que se a gente crer nele, a gente fará obras iguais e até maiores que ele fez. E quais eram as obras Exatamente. que o Senhor fazia? Milagres, curas. Então é acreditar. E o que você falou em relação à mente, você falou do Ó, Tesla, e talvez muita gente nem saiba quem é Tesla, mas eu vou mais raso, mais próximo. Olha um marceneiro, olha um carpinteiro, olha um arquiteto. Toda a obra ele desenha primeiro na mente para depois ele lançar para o papel. Então, se o exato. cara vai fazer um móvel, um guarda-roupa, ele já visualizou na mente aquele guarda-roupa. Ele lança para o papel e mostra para você. É assim que você quer? E aí você vai lá, olha e fala: não, você poderia colocar isso, já começa a ter um outro olhar na sua mente, com mais alguns ajustes, e passar para ele. Então, quando você Perfeito. para ter uma mente positiva, para ter uma mente positiva e de superação, é você acreditar que você pode, aquilo que eu falei no início, e não subjugar a si próprio, dizer que não é capaz. Mas é você olhar e dizer assim, é você ver com a mente. A minha avó, ela mora aqui, depois eu vou tirar uma foto, eu acho que no meu Instagram ainda tem esse vídeo, eu pulando corda. Então, ela mora, tem a casa e tem uma distância, a gente chama de cancela, enfim, um portão de madeira, vamos dizer assim, para o pessoal entender. E dá mais ou menos uns 500 metros, mais ou menos 200 metros, por aí assim. Eu sei que em pulos, eu visualizei em mente eu pulando corda, indo e voltando. Deu 550 pulos. Lógico, parava porque a corda batia, não é um terreno reto, era ladeira e era com capim, com mato, mas mesmo assim eu fui. Então, superação é você enxergar que você pode fazer primeiro na sua mente, porque a sua mente, o seu corpo, ela obedece à sua mente. Porque se você consegue ver com a mente, fazer com a mente, o seu corpo só vai obedecer o comando dela. Então, eu não tenho a perna, mas a minha mente está dizendo, você tem a outra, e com a outra você consegue fazer. E aí você Com vai lá e certeza. faz. Então, não é o subjugar e já dizer assim, e largar de mão e falar, eu não consigo, eu não posso. Porque é como a própria palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, ele te fortalece. E o seu querer está onde? Isso. A sua ação. A sua ação está onde? Você falou da fé. A fé é você acreditar nas coisas que se espera, mas que você não tem a certeza de que vê. Olha isso. Você espera que vai acontecer. Você não está enxergando, mas você vai acreditar.
vai acontecer. Então é isso, cara. É você buscar. Busque superar. Vamos começar por pouco. Eu desafio você durante 7 dias. Acorde uma hora mais cedo para fazer uma caminhada, para ter uma conexão com Deus. Se desafie com poucas coisas. Desafio 30 você minutos aqui de leituras. 30 minutos de leitura, livros, áudios, book, né? Desafio você ter um momento com os seus filhos, 30 minutos por dia de lazer ali, de brincar, de olhar nos olhos dele, ter uma dedicação, entende? Dar um abraço. Por quê? Mas meu pai não fez isso. Cara, se ele não fez, faz. Faz. Exato. Então a gente Você está não é aqui seu para pai, isso. né? Justamente. E faça isso. Mas meu pai não é vivo. Eu vou contar um testemunho. Quanto tempo eu tenho? Fique à vontade. Eu vou contar um testemunho. Eu não vou citar nomes, mas eu fui presente nisso. E um rapaz que não devido à Covid não deu tempo de pedir perdão ao seu pai. E ele sorria, mas o Senhor me mostrou como é que estava o coração dele. E quando eu olhei nos olhos dele, falei assim: você está sorrindo, mas existe um peso em seu coração. Ele fechou o sorriso, ficou sério. E eu falei: e esse peso está relacionado ao não perdão de seu pai. E ele começou a chorar. Eu disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Comece a orgulhar-se de seu pai, porque ele mora e vive em seu coração. Pegue as boas lembranças que você teve e vibre com isso. Então, eu vejo você sentado em uma mesa do escritório e falando: pai, eu daria tudo para o senhor estar aqui de volta. Só que faz o seguinte: faz isso. Pensa com sua mente, enxerga seu pai ali na frente e pede perdão. Cara, isso foi em um domingo. Quando foi em uma quarta-feira, eu recebi um áudio em lágrimas e alegre ao mesmo tempo. Eu sonhei com meu pai. Eu sonhei com meu pai, ele sorrindo para mim, eu pedindo perdão para ele e ele me perdoando. Cara, acordei leve, acordei chorando. Eu chorei, eu abracei meu pai, eu chorei, eu acordei chorando. Então, assim, olha o peso que essa pessoa trazia e que talvez ele poderia estar até passando para os seus filhos isso, de não amar o seu filho, porque Desenvolver um câncer, né? Por um causa dessa câncer, culpa. É, justamente. Então, uma ferida que foi aberta e que, se você não busca um profissional da área para poder ajudar você a cicatrizar, seja psicólogo, seja coach, o que for, cara, não vai adiantar. É onde a gente falou do padrão. O padrão se estende. É onde esse padrão se estende. Então, quando eu busco fazer a diferença com as minhas filhas, amando ela, respeitando, fazendo aquilo que o meu pai não teve oportunidade de fazer, cara, eu tenho que fazer. De sentar, desenhar, brincar, sabe? Ter um momento de conforto. Um exemplo, eu estou aqui com você, e sempre quem estava, como a gente está aqui em processo de mudança, a minha filha mais nova estava sempre comigo. Então, hoje eu fiz o quê? Eu deixei a mais nova como esposa e eu trouxe a mais velha. A mais velha está aqui deitada assistindo, está ouvindo tudo que eu estou falando. Está aqui na minha que bom. frente. Mas eu abraço, beijo. E é uma pessoa, e ela é uma criança de 11 anos, que às vezes ela fala assim: pai, eu queria. Então se você queria, você não quer. Já estou começando a trabalhar isso. Então, a gente tem que começar a trabalhar desde cedo nos nossos filhos, a ele ser determinado no que ele quer, fazer com que Exato. aquilo faça sentido para ele. Então, você pode sim atualmente superável, mas comece superando as pequenas coisas. Se você não consegue, põe amor nas minhas palavras, vocês que estão me ouvindo, tá? Se vocês não conseguem dobrar uma coberta, você vai conseguir superar o quê? Se você não consegue superar um banho frio em tempo de chuva, você vai conseguir superar o quê? Então, são pequenas coisas que você, tá frio demais. Cara, experimenta superar um banho frio. Experimente você que está com sua criança interior, que quando vê uma chuva, é louco para poder se jogar na chuva e brincar, mas não brinca por quê?
porque você vai ficar pensando no que as pessoas vão falar, com vergonha. Vou ficar gripado, a garganta vai inflamar, E a coisa criança que talvez nem aconteça. nem aconteça. E a criança não vê isso, a criança quer desfrutar, quer brincar, quer se divertir. E essa é a diferença. Então, a gente precisa desfrutar. Somos adultos, vamos desfrutar, mas com responsabilidade. Não é olhar isso, eu vou para a chuva, vou gripar. Se você vai para a chuva e vai gripar, então nem vá, porque você vai gripar. Isso. Agora, quando A você gente é o que a gente vai, acredita, justamente, agora, quando você vai com o coração puro, eu vou eu divertir com meu filho na chuva, cara, não vai ter nada, velho. Não vai ter com nada. certeza. Isso. E as pessoas precisam lembrar, Helder, que bactérias é considerado, do reino Monera, é considerado um ser vivo, né? Dá para se ver ao microscópio. E ela tem vários organoides que a gente pode considerar como um ser vivo. Os vírus não, eles não têm uma constituição celular. E mesmo assim, eles infectam o nosso organismo e acabam causando várias doenças. Agora, aí é onde eu pergunto, é, o que é que a gente faz para se conectar com um vírus desse, que está mais para uma energia, né? Se você for analisar. Porque é Isso. um ser que a gente não consegue ver ao olho nu, para ver só com microscópio eletrônico, né? Nem com microscópio óptico a gente consegue ver, e mesmo assim ele te contamina. Então, assim, o que é que a gente faz para poder estar atraindo um ser desse, né? Que não é considerado também ser. O vírus não são considerados seres. Sim. Então, assim, mas o que é que a gente faz para poder atrair? Então, é aquela situação que eu até perguntei, o interno reflete ao externo, né? E aí, muitas vezes, a gente é permissivo aqui fora, e aí, de repente, o interno também passa a ser permissivo, Verdade. entendeu? E aí, porque nós temos um sistema imunitário que é para nos proteger. Então, assim, se nosso sistema imunitário não está nos protegendo, o que é que a gente está fazendo para que ele não nos proteja? Porque tem que ter esse questionamento, né? Isso. E a pessoa acaba até matando essa proteção, porque o que é que ela está atraindo para si do externo é justamente o que vai acontecer. Diversas coisas, principalmente aqui no interior, a gente vê muito essa questão das pessoas falar que isso e aquilo faz mal. No outro dia eu fui postar, aqui na minha educação alimentar, eu A comendo ovo crença com é manga. tudo. Não é? Eu comendo ovo com manga, aí a mulher, pelo amor de Deus, corre para Vai o hospital, morrer. você vai morrer. Eu falei, tá quebrada essa palavra de maldição, rapaz, em minha vida. Você tá louco? Então, assim, a falta do conhecimento. E você vê que, juntando tudo que a gente está falando aqui, tudo isso aí tá no livro, no manual do livro da vida, pô. Tá no manual do livro da vida. Então, o povo peca porque por falta de conhecimento. Então, procura viver no padrão de repetição. Mas meu pai acreditou. Mas minha avó fez isso, disse que aconteceu, aconteceu sim. Disse que aconteceu porque você acreditou que ia acontecer e aquilo você eternizou como uma verdade e aconteceu. Então é fato, não tem como isso. Então se você chegar e falar assim, então quer dizer que se eu falar que algo de ruim vai acontecer, pode acontecer? Pode. É o que você está lançando para fora. É o que você está externando para aquilo. Então, é uma verdade. Cabe a cada um enxergar de uma forma diferente. Então, qual foi a verdade de que eu enxerguei? De que, beleza, eu tive uma consciência. Qual foi a minha consciência? Perdi uma perna. Mas eu perdi a vida? Não. Então, eu comecei a Claro que externar o não. quê? Alegria, prazer, vitória, conquista. Buscar cada vez mais fazer as coisas de um modo. Eu trouxe para a minha realidade de como eu posso fazer e até onde eu posso ir. Eu Isso. sou um super-homem? Não, gente. Não. Tem coisas que, de fato, realmente eu não consigo fazer. Mas nem por isso eu digo, não, eu não consigo fazer. Eu vou lá, eu vejo, realmente isso aqui não dá para mim. Chama outra pessoa aí para fazer. Pronto. E Isso. acabou. Essa é a Exatamente. diferença. Que bom. Eu acho que vamos finalizando por aqui. Para mim, foi maravilhoso ter feito esse podcast com você, ter te conhecido mais um pouquinho, conhecido a sua história de superação e de fé.
Eu acho que também muita gente vai se identificar com você, com sua história. E eu digo que, assim, podcast, está aqui o JP Podcast, está aberto as portas para você, quantas vezes você quiser vir para a gente poder conversar, falar mais sobre história de superação e dizer que assim estamos assim maravilhados e agradecidos, né, com sua presença, com essa luz que você vem trazendo e que chegue a mais pessoas a cada dia mais. Então assim, muito obrigado, né? Que Deus continue te abençoando grandemente, tanto você quanto sua família, e que você cada dia mais possa crescer e se desenvolver como ser humano. E precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Vou deixar você finalizar com o pessoal e deixar uma mensagem de amor e carinho. Fique com Deus e obrigado. Amém. Obrigado, Gintânio. Obrigado a JP Podcast, né? Fiquei muito feliz com o convite e apesar, né, com todo o contratempo, Nossa, agora no finalzinho, não sei se você está me escutando, mas caiu, ficou um pouco mudo. Você pode repetir para a gente, por favor? tá. Agradeço, né, a JP Podcast pela oportunidade e devido aos imprevistos que acabou acontecendo, é como você falou, a gente estava desde cedo, na realidade, mas eu vou deixar aqui que desde cedo a gente estava aqui buscando essa conexão, né, por eu não estar em Salvador, o podcast teria que ser ao vivo, e tá me ouvindo ou travou? Estou te escutando. Tá. E aí foi preciso um manuseio aí de você e toda a sua equipe. Então eu agradeço e peço, né, desculpa mais uma vez, mas eu quero dizer que vocês visualizaram isso, vocês colocaram na mente isso, que vai acontecer e aconteceu. Então é tudo aquilo que a gente falou. Cara, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe que você tem aí, por trazer, né? Eu creio que, assim como eu, diversas pessoas maravilhosas já passaram pelo JP Cash e agregaram algo na vida de alguém. Então, parabéns por esse trabalho também que você vem fazendo, que o que eu tenho a dizer para você e para a sua equipe, que apesar dos desafios, que eu sei que vocês têm desafios, cara, continua, porque a gente está enfrentando uma guerra, posso lhe dizer, no mundo espiritual, e ele vai fazer de tudo para parar a gente, para que a gente não venha alcançar mais pessoas, para que ela possa se tornar vitoriosas, para que ela possa ser salvas, para que ela possa ser determinadas, para que elas tenham uma vida em abundância, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho em conjunto, né? Em conjunto, de que alcançar mais pessoas para a honra e a glória do Deus vivo, aquele que nos sustenta e nos retém sobre todas as coisas, nos mantém. Então, isso é o que é mais prazeroso de tudo. Então, eu agradeço pelo espaço. Quando eu estava fazendo a físio em Salvador, então, quando eu voltar em junho, eu vou marcar com você para eu ir presencialmente aí, dar um abraço, né, cumprimentar e fazer as honras de participar mais uma vez e crescer e contribuir, né? Porque você Beleza. contribui sem crescer, não tem como. E uma palavra que eu vou deixar, eu abri aqui e diz o seguinte: Isaías 57, os justos perecem e não há quem se importe com isso. Os piedosos desaparecem, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no leito. Então, se você faz o que é certo, meu amigo, a colheita, se você está plantando o que é bom, pode se preparar, porque o seu fruto vai ser bom e você vai desfrutar bastante disso. Uhul! Viva! Isso é ótimo. Pois é, obrigado, viu, meu amigo? Tudo de bom Tamo para junto. você e foi uma satisfação. E assim, Igualmente. apareça mesmo para conhecer a gente aqui, conhecer os nossos trabalhos e principalmente você também, caso você queira conhecer mais o trabalho aqui do estúdio e quem sabe você desfrutar também, viu? Tamo junto. Tamo junto. Abraço, fica com Deus. Vamos dar um print aqui para poder divulgar, postar nesse momento.
né? A gente Ah, com lançar lá e certeza. compartilhar. Então dá um print Isso é aí. fundamental. Pode compartilhar. Depois eu vou mandar mais coisa para você. Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3. Tirou? Foi. Vou tirar aqui do meu celular mesmo. Pronto. Foi. Jutânio, gratidão, Beleza. irmão. Deus abençoe, fica na paz. Deus abençoe a todos vocês, tá? Obrigadão. Beleza, obrigado, obrigado. Pois é, pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe para outras pessoas terem acesso também a esse podcast e conhecerem também o nosso trabalho. Então, assim, passe para os seus amigos, para o pessoal do trabalho. E não esqueça de fazer a inscrição, faça a inscrição aqui no canal, dê aquele like, massa e só gratidão extraordinários. Abraço, até o próximo vídeo.